Gente, vamos lá falar sobre o que aconteceu ontem, né? E anteontem também, os vários ministros do Supremo Tribunal Federal estão em Nova York para participar de um evento lá, aquele evento do João Dória, do grupo LIDE, né? E foram surpreendidos por baderneiros, né? Brasileiros que estavam lá tentando bagunçar o coreto. Foram atacados, foram xingados, aquela coisa toda. E aí apareceu o nosso intrépido Alan dos Santos. Alan dos Santos, para quem não lembra, é um jornalista, né? Se apresenta como jornalista bolsonarista de extrema direita, um ex-coroinha da Igreja Católica ligada aos ultraconservadores da Igreja Católica Apostólica Romana, né? A gente fala muito nos evangélicos, mas é importante vocês lembrarem que a parte reacionária, golpista, terrorista, inclusive, terrorista social, né? Com discursos terroristas, né? Com discursos aterrorizantes em relação à esquerda e tal, da Igreja Católica Apostólica Romana foi muito importante na ascensão do bolsonarismo. Muito importante na ascensão do bolsonarismo, tá? O Alan dos Santos, que é essa figura nefasta e nojenta, veio deste lugar. Ele era coroinha na Igreja Católica, né? Ele era tutelado por um padre chamado Paulo Ricardo. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. É uma celebridade da ultradireita católica aí. E Alan dos Santos, foragido do Brasil, morando nos Estados Unidos, já deveria há muito tempo estar preso, né? E deveria ter sido trazido de volta para o Brasil para responder pelos crimes dos quais ele é acusado. Ele é investigado por vários crimes, né? Apareceu lá também proferindo seu clássico palavrório nada refinado em relação aos ministros do Supremo. E aí, gente, a gente se depara com o que vai acontecer nos próximos anos. Essa é a grande questão, né? O que eu já tenho falado para vocês aqui, há muito tempo, inclusive, é o seguinte: essas pessoas não vão desaparecer, né, gente? Vamos lembrar que entre o líder e a massa há sempre a figura dos agitadores, né? Esse Alan dos Santos é um agitador, né? É onde ele tá, digamos assim, dentro da. Se a gente fosse catalogar e classificar essas pessoas dentro das técnicas da ciência política, digamos assim, né, para fazer boa ciência, digamos assim, tem o líder, tem a massa e tem os agitadores, né? Tem outras figuras no meio aí, mas o Alan dos Santos ele se encaixa como um agitador, né? Vamos lembrar que o Mussolini, o próprio Mussolini era um agitador, né? O Mussolini era um jornalista praticamente falido, um ex-militar errante, né? Um cara que foi expulso do Partido Comunista da Itália na época por ser um baderneiro, né? Por ser um desses caras, né? Que a gente está falando aqui, né? E analisou-se muito na época como que esse cara conseguiu tomar o poder na Itália, né? E a resposta é simples. O Mussolini, assim como Hitler também, né? Eles entenderam onde estava a fratura exposta da sociedade na época. E a gente vive numa época que hoje nós temos uma fratura exposta na sociedade. E qual que é a grande fratura exposta da sociedade? Global hoje, não é só no Brasil, tá, gente? É a democracia e o capitalismo em xeque. É sob essa perspectiva que a gente tem que ver. As democracias liberais, na qual, por exemplo, a gente vive no Brasil, né, e na Europa, nos Estados Unidos, e na maior parte dos países da Ásia, e blá, 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 as democracias liberais elas estão em crise e o capitalismo está em crise também. E as duas coisas, na verdade, se complementam e se fundem e se confundem. E por que estão em crise? Porque existiu uma promessa, principalmente no pós-guerra, na segunda metade do século XX, e essa promessa não foi cumprida. As democracias liberais e o capitalismo não conseguem mais entregar para as pessoas a promessa de felicidade que foi feita em relação a elas, né? Mesmo em países ditos desenvolvidos. Eu ontem participei do My News, eu acabei falando um pouco sobre isso aqui e lembrei desse texto do Adorno. O texto se chama A Técnica Psicológica das Palestras Radiofônicas de Martin Luther Thomas. O Martin Luther Thomas era um agitador fascista, né? Só que nos Estados Unidos, com uma outra cara, né? Uma outra roupa, né? Nos Estados Unidos você não consegue conquistar as massas se você for muito abertamente fascista, né? Você tem que ser fascista de outros modos, né? E aqui o Adorno caracteriza muito bem como esses agitadores se transformam em líderes populares, né? E falando em como eles se travestem de lobos solitários, antissistema, usam muito as experiências pessoais para contar para as pessoas como eles são pessoas comuns e falíveis e homens
né, do povo. Se vocês forem ler isso aqui, vocês vão lembrar do Bolsonaro a cada frase, assim, tá? E não é por acaso, tá, gente? Porque o Bolsonaro não é uma criação da cabeça do Bolsonaro, né? Sugiro que vocês leiam, né? Aqui, ó, o Adorno fala, né? Uma das técnicas usadas, né? O inocente perseguido. Então, eles sempre são inocentes e são perseguidos pelo sistema, né? O pequeno grande homem, né? Que, assim, ao mesmo tempo é um homem pequeno que sempre foi empurrado pelo sistema para as margens do sistema. Então, ele é um marginal, mas ao mesmo tempo ele é um ser que tem potencial de ser grandioso, mas ele só será grandioso se ele tiver o apoio de quem, assim como ele, se considera um marginal ou foi empurrado na periferia, para a periferia do sistema, pelo próprio sistema, né? Quase como se fosse uma revolta do expurgo, assim, né? Cara, esse texto é brilhante, eu adoro Adorno, né? E é um texto de 1943, 43, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo isso acontecer de novo, né? Eu vejo isso acontecer de novo, porque a gente vive um momento de fratura muito grande das democracias liberais e do capitalismo. Mesmo que as pessoas não percebam ou não consigam racionalizar em relação a isso e verbalizar isso, mas é isso que está acontecendo. Você ignorar que está com uma doença grave não significa que a doença vai desaparecer. Então, as pessoas no mundo todo, elas, no geral, você não vai ver pessoas em roda de bar aí pelo mundo discutindo a crise das democracias liberais, né? A gente está falando isso aqui só por uma questão de organizar o pensamento, né? Você não vai ver as pessoas discutindo o colapso do capitalismo, né? Ou discutindo talvez o fim do capitalismo por uma perspectiva aceleracionista no sentido climático, por exemplo. O capitalismo vai entrar em crise por causa do clima, por exemplo, né? A gente não vai ver as pessoas discutindo isso dessa maneira, mas as pessoas sentem o que está acontecendo. E eu queria fazer um exemplo que eu fiz no My News ontem, que foi um programa muito bom, inclusive. É muito fácil discutir a crise do capitalismo da perspectiva dos países pobres ou dos países em desenvolvimento, né? Para usar essa taxonomia mais antiga, assim, né? Mas, se você pegar a juventude europeia, por exemplo, você vai ver que nos últimos anos tem vários movimentos acontecendo. E eles são muito preocupantes no longo prazo. Por exemplo, durante vastos períodos da história, a maior forma que você tinha para enriquecer, você nascer rico. Tá? A herança sempre foi a maior geradora de riquezas, entre aspas, das gerações que vinham, né? Se você nascia em 1500, 1600, 1700, 1800, tá? Praticamente a sua única chance de ser rico na vida, ser rico na perspectiva do acúmulo de capital, tá, gente? Do acúmulo de riqueza material mesmo, dinheiro, propriedade, posse, essa outra coisa, era a herança. Durante o século XX, criou-se a perspectiva, através das democracias liberais e do capitalismo, de que era possível ficar rico trabalhando. Tá? Isso é uma coisa extremamente nova. É uma ideia extremamente nova. A gente tem a ideia de que a perspectiva de ficar rico com o trabalho é uma coisa quase natural, né? Que existe aí há 2000 anos. Não, isso é uma coisa do século XX, praticamente, né? Porque, na verdade, trabalhar sempre foi coisa de gente fodida, né? Rico não trabalha, né, gente? Rico não trabalha. Vamos partir por esse conceito. E por algum tempo, de fato, a gente foi tendo vários cases globais das pessoas que ficaram ricas trabalhando. E aí entenda o trabalho como você quiser, tá? De várias formas possíveis. Então, a pessoa que veio de baixo e criou uma empresa e ficou rico. Esses cases de superação do capitalismo, né? Isso aí, vários, né? O cara que fundou a empresa na garagem, parararará. O Vale do Silício é cheio dessas histórias, né? A maioria delas são falsas, inclusive, né? Pesquisem aí que tem várias reportagens que desmentem essa história mítica, né? É mais um mito do capitalismo, né? A Microsoft foi criada numa garagem, tá? Trabalhavam numa garagem, mas tinha investidor, tinha, né? Os caras estudavam, sei lá, em Stanford, né? Tinha todo o aparato do pós-guerra do governo americano, né? A internet e as redes sociais só existem graças ao dinheiro do governo. Não esqueçam-se disso, né? Dinheiro estatal, né? Direto e indireto. Nos Estados Unidos, sim, nos Estados Unidos. Não foi capital privado que criou isso que a gente tá vendo hoje aqui, tá? Nunca esqueçam-se disso. Mas, na Europa, por exemplo, hoje em dia, um jovem que tinha a perspectiva, principalmente no pós-guerra, de que ele poderia enriquecer trabalhando, então o Estado daria para ele as condições básicas, mínimas, né? Na Europa, sabidamente, né? Quase tudo público, né?
saúde, a escola, a universidade, assim, você gasta muito pouco para ser um cidadão, se formar enquanto cidadão. E a partir daquilo você ficaria rico trabalhando. Se você quisesse prosperar, não vamos usar ficar rico, né? Prosperar. Hoje em dia, o que está acontecendo? A gente está voltando na roda da história. Porque, de novo, a gente está vendo no nosso ciclo histórico, e isso vai acontecer nas próximas décadas, caso nada seja feito, e eu acho que nada será feito de modo muito profundo, de novo a gente está vendo a herança ser a principal fonte de riqueza das pessoas. Isso está acontecendo de novo. E aí, para um jovem europeu hoje, já que a gente está falando da crise das democracias liberais, do capitalismo, e isso explica a ascensão da extrema-direita. Porque a extrema-direita é a resposta errada para o problema certo. Mas ela é uma resposta. Ela é uma resposta que aparece. E as pessoas precisam de respostas. Essa é a verdade. Para um jovem europeu hoje, se ele olha para a própria vida e projeta 50 anos para frente, a perspectiva de ele sair de onde ele está é muito baixa. É uma sociedade estagnada do ponto de vista do capitalismo mesmo. É uma sociedade totalmente estagnada. Então, você tem muito e cada vez mais a herança sendo a fonte da riqueza das pessoas que nascem, né? Dos neonatos. Você tem uma questão quase de herança, como é que eu posso chamar? Familiar e corporativa também. Na Europa é muito comum, assim. Você é filho de advogado, você vai ser advogado. Você é filho de dentista, você vai ser dentista. Tem essa hereditariedade de profissões, assim. Isso é um clássico europeu, né? E a perspectiva das pessoas para daqui a 50 anos, se você olhar hoje, ela é muito mais para as pessoas empobrecerem do que enriquecerem. Então, se por um lado você, sendo jovem europeu, você tem uma certa confiança de que você não vai passar as necessidades que passam um jovem no continente africano ou na América Latina, né, ou em algumas regiões da Ásia, a sua chance de passar fome é muito baixa. A chance de você ter que, sei lá, morar numa favela muito ruim, assim, num lugar muito precário, é muito baixa. Mas, ao mesmo tempo, a sua chance de prosperar também é muito baixa. E isso coloca, da perspectiva de um jovem europeu, também o capitalismo em crise, para ele. Porque ele olha para frente e fala, cara, a minha vida está toda programada. E o ser humano, em geral, não se acomoda em relação a esse tipo de coisa, né? Então você tá lá trabalha numa fábrica ou é um funcionário público e a sua esposa trabalha também é funcionário público ou trabalha no comércio ou sei lá o quê. Vocês juntam lá 3, 4 mil euros por mês. Você vai ter uma vida de classe média, vai poder eventualmente comprar uma casa, vai ter um carro, vai ter um filho, 2, vai poder fazer férias todo ano, vai ter uma vida confortável, né? Digamos assim. Em alguns períodos vai ter que fazer corte de gastos, por exemplo, o gás na Europa agora está absurdamente caro, então muita gente, por exemplo, no inverno agora não vai usar calefação e vai ter que aguentar no osso. O alimento está cada vez mais caro para um continente que não via a inflação há muitos anos, né? Sabe que os salários não vão acompanhar e sabe que a perspectiva da sua vida melhorar muito nos próximos 10 anos, ela é extremamente baixa. Então, essa crise do capitalismo e também das democracias liberais que se fundem nisso tudo aí, ela não se manifesta só nas pessoas que estão passando fome, porque é muito fácil a gente fazer o exemplo das pessoas que estão no extremo, né? Ou do bilionário ou da pessoa que está passando fome na rua. Mas eu acho que a gente tem que olhar da perspectiva dessa maioria nos países desenvolvidos também. Porque para eles também, o capitalismo chegou num fim de ciclo. Se essa pessoa de 20 anos hoje se projeta com 70, e se ela projeta o filho dela com 20, com 30, a perspectiva para o filho dessa pessoa é talvez ainda mais desesperadora. Porque, para além disso tudo, a gente está tendo uma crise climática, uma emergência climática, que pode desembocar numa escassez de energia, por exemplo, gás, petróleo. E é isso que a extrema-direita global entendeu. Não é só no Brasil, gente. É essa dinâmica que a extrema-direita global entendeu. É em cima dessa dinâmica que eles montaram uma máquina de comunicação global. Não é só no Brasil que isso está acontecendo. Existe uma articulação global da extrema-direita. Às vezes não tão articulada, não há uma liderança clara, mas em termos de comunicação, por exemplo, que é o que a gente fala muito aqui, é o que me chama mais atenção por ser jornalista, a comunicação é pasteurizada na extrema-direita global. A Giorgia Meloni, no seu discurso anterior às eleições na Itália, lembrando, Giorgia Meloni militava na juventude fascista, agora é a premier da Itália. Quais foram as palavras que ela usou em vários dos seus pronunciamentos? Deus, pátria, família. Exatamente igual ao Bolsonaro. Essas palavras são feitas para
desbloquear sentimentos nas pessoas. E elas funcionam. Nos últimos tempos eles acrescentaram liberdade, né? Então virou Deus, pátria, família e liberdade. Porque liberdade é um clássico, você pode usar para qualquer coisa, né? O que dizem as pessoas que querem armar a população no mundo todo, inclusive no Brasil? Não é pelas armas, é pela nossa liberdade. Então não é que você quer botar um fuzil T4 na mão de um acelerado maluco que vai matar alguém no trânsito. Não, não tem nada a ver com isso, é pela liberdade. O Alan dos Santos, quando ele aparece ontem, e voltando para o começo da nossa conversa, quando ele aparece ontem, acossando o ministro do Supremo e outras pessoas que estão ali, eu não vou botar o vídeo aqui, né? Não vou dar palco para maluco. Não, maluco não vou dar palco para otário, né? Só quando é necessário para a gente fazer o entendimento da conversa. O Alan dos Santos, ele se insere nessa história toda. Como? Como um agitador da extrema-direita. E por que não dizer, filosoficamente, também falando, como um agitador fascista? Porque as bases desse movimento de extrema-direita, que está tentando se instalar no mundo todo, teve um revés aí nos últimos tempos, o Trump perdeu a eleição, a gente achou que teria um revés na Itália, mas não foi rápido, né? E já voltou ao poder. A extrema-direita na Suécia está crescendo como nunca, né? Ocupou um espaço grande no parlamento, isso não tinha acontecido. Dia desses eu estava na Noruega, em Oslo, e saí do hotel e a polícia estava prendendo um grupo de nazistas que estavam fazendo um protesto em Oslo, na Noruega. Foi pela primeira vez na história que esse grupo fez uma arruaça lá, com bandeiras nazistas e tudo, né? Estavam sendo presos pela polícia. Então isso é um movimento global. E eles estão tentando dar uma resposta para um problema real, que é uma crise das democracias liberais e do capitalismo, só que, obviamente, são a resposta errada. O bom e o ruim dessa história. O ruim, isso costuma dar certo. Esse é o grande problema que a gente tem pela frente, né? Por quê? Porque uma população amedrontada, esfomeada, sem perspectiva de futuro para si e para os seus descendentes, uma população que se vê nessa sinuca de bico global que a gente está hoje, que é uma sinuca que é ruim para quem é pobre, para quem é remediado, para quem é classe média alta, inclusive, né? O clássico é a pessoa que se acha rico, né? Porque tem um carro meio caro e tal, mas não pensa que se parar de trabalhar por 6 meses, aquele padrão de vida dela vai para o espaço, né? E isso não tem a ver com salário, você pode ganhar 10 mil reais por mês, 15, 20, 30, 40, 50, 60, não tem nada a ver com isso. Se você parar de trabalhar hoje, você consegue manter o padrão de vida que você tem por quanto tempo? Mas a extrema-direita consegue dar essa resposta para as pessoas. A extrema-direita, ela dá essa resposta como? É um clássico, né? Lei e ordem. Ah, tá tudo fodido, tá tudo ferrado. Você tá sem perspectiva. E aí soma-se isso várias chaves psicológicas, né? O mundo tá violento, o mundo é um lugar perigoso, o mundo é um lugar inóspito. Você não pode mais confiar em ninguém. Há sempre uma ameaça à espera que você não tá sabendo. Então, o que fazer? Confie em mim que eu vou dar para vocês lei e ordem. E a gente vai acabar com essa porra toda. Resposta simples para problemas complexos. O problema complexo é real. A resposta simples é a resposta errada. Mas a esquerda global ainda não conseguiu se encaixar nesse jogo. Essa é a grande questão. Esse é o grande problema. Qual que é a parte boa disso tudo? Eu acho que finalmente a esquerda no mundo todo está entendendo que jogo está sendo jogado. Porque nos últimos anos a esquerda estava jogando um jogo, mas o mundo estava jogando outro. Inclusive na eleição do Brasil agora, a gente viu na campanha do Lula, né? Uma sofrência em conseguir entender o esquema de comunicação, como ele mudou, como é feito, né? Sim, eu diria que a comunicação digital da campanha do Lula desse ano, ela foi muito mais feita por voluntários de Twitter, de Instagram e tal, do que pela própria campanha. Mas muito mais. Mas, por sorte, esses voluntários, esses anônimos ou não, que estão aí na internet, entenderam o jogo. O que se chamou no final da campanha, né, de janonismo cultural, por causa do Janones, né? O Janones é a expressão, é o exemplo visível, né, de alguém que entendeu o jogo. Mas ele não é o único nem o primeiro. E não é demérito nenhum aqui. O Janones sabe disso. Ele não é o único nem o primeiro que entendeu como o jogo está sendo jogado. Por que a gente está falando isso? Porque isso que aconteceu em Nova York, o patriota do caminhão, o cara que tá no muro do exército pedindo pro exército, por favor, interceder em nome da família dele, as pessoas que se ajoelham e choram durante
uma manifestação porque o Xandão foi preso e na verdade aquilo era uma mentira. As pessoas que rezam quando passa um caminhão achando que é um caminhão de armas, né, para o golpe militar e na verdade é um caminhão que está transportando as provas do Enem, né? Isso rolou ontem também. Tem a dimensão cômica disso, tem a dimensão cômica disso, mas tem a dimensão trágica. Então essa galera tá se inserindo, né, nessas fraturas do sistema. E numa perspectiva mais de longo prazo, a gente tem que entender que o jogo agora é esse. Você não gosta ou desgosta do jogo que é feito na política. Você pode, claro, você tem os seus parâmetros, né? Éticos, morais, legais, etc e tal. Mas o grande arranjar das coisas com a entrada das redes sociais e o protagonismo que elas assumiram nesse jogo todo, você não escolhe gostar ou não. Ou você joga ou você não joga. Se você não quer jogar, você sai da política, vai fazer outra coisa. Se você está na política, você tem que jogar esse jogo. E jogar esse jogo, para jogar o jogo, precisa primeiro entender o jogo que está sendo jogado. E depois, dentro desse entendimento, colocar os seus próprios limites. Porque, obviamente, você não vai jogar o jogo como o Steve Bannon joga, como o Alex Jones joga, como o Alan dos Santos joga, entendeu? Como a Carlos Zambelli, como o Constantino. Você não vai jogar o jogo desses caras, porque eles batem abaixo da linha de cintura. É possível jogar esse jogo de outra maneira, mas primeiro tem que entender o que está acontecendo. As bases da extrema-direita global são bases fascistas. O fascismo está aí. O fascismo refite, né? O fascismo refite. O fascismo que fez um botox, um negocinho assim, né? Faz muitas vezes de tudo para não parecer fascista. E outras tantas faz de tudo para ser fascista, de fato, né? Então é diante dessa emergência que a gente está. Da criação de novos líderes, dessa galera toda também. Qual vai ser a resposta da sociedade civil organizada que não concorda com isso?